A primeira vez que percebi algo diferente do meu vizinho, César, foi em uma manhã de primavera. Ele estava no jardim, como sempre, cuidando de suas plantas com um zelo quase artístico. Aos 65 anos, César tinha uma presença que atraía olhares. Suas mãos calejadas, mas ágeis, movimentavam-se como pincéis sobre uma tela viva, cada gesto meticulosamente calculado. Do meu quintal, eu observava pela cerca de madeira que nos separava. César era uma figura enigmática no bairro, conhecido por ser reservado, mas gentil. Eu nunca soube muito sobre ele até aquele dia, quando notei algo diferente. O espaço onde ele trabalhava parecia transformado, como se o próprio jardim estivesse respondendo ao seu toque. Curiosa, decidi me aproximar. Bom dia, César, cumprimentei, tentando parecer casual enquanto abria o portão que conectava nossas casas. Ele olhou para cima, seus olhos castanhos brilhando sob o sol. Bom dia, respondeu com um sorriso que parecia conter um mundo de histórias não contadas. Seu jardim está incrível, elogiei, apontando para a explosão de cores ao nosso redor. Como você faz isso? César limpou as mãos na calça de linho e deu de ombros, um movimento modesto que contrastava com a grandiosidade de sua obra. É tudo sobre paciência e observação, disse ele, a voz baixa, mas firme. As plantas falam se você souber ouvir. Eu ri, mais para disfarçar meu nervosismo do que por achar graça. Então, você é um artista do jardim? Ele hesitou, como se a palavra artista fosse algo pesado demais. Talvez, mas acho que sou apenas alguém que ama o que faz. Fiquei por ali, observando-o enquanto ele continuava seu trabalho. A maneira como suas mãos moviam-se entre as plantas, com toques leves e precisos, parecia coreografada. Cada movimento era carregado de uma atenção que me deixava intrigada. Você quer tentar? Perguntou ele, oferecendo-me uma pequena tesoura de poda. O gesto me pegou de surpresa. Eu? Não sei nada sobre isso. Respondi, sentindo meu rosto corar. Não precisa saber, ele insistiu, aproximando-se. É como pintar. Você sente o que precisa ser feito. Peguei a tesoura, hesitante, e ele se posicionou atrás de mim, guiando minhas mãos com as dele. O toque de seus dedos nos meus foi leve, mas marcante, como uma corrente elétrica que viajava entre nós. Assim, disse ele, inclinando-se um pouco mais perto, sua voz um sussurro. Eu podia sentir a proximidade de sua respiração, o calor de seu corpo. Não era algo planejado ou calculado, mas parecia inevitável. César afastou-se logo em seguida, retomando seu trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas o momento ficou gravado em minha mente, pulsando com uma energia que eu não conseguia ignorar. Naquela noite, enquanto deitava na cama, a imagem do jardim de César e a lembrança de suas mãos guiando as minhas não me deixavam. Era um pensamento insistente, carregado de uma curiosidade inquietante que eu não conseguia ignorar. Havia algo nele, uma calma, uma certeza, que me atraía de uma forma que eu não entendia completamente. Os dias seguintes passaram em um borrão, mas a proximidade com César parecia crescer de maneira orgânica. Sempre que eu passava por seu quintal, ele me cumprimentava com um sorriso, convidando-me a entrar. Aos poucos, comecei a passar mais tempo ali, aprendendo sobre as plantas, suas técnicas e, inevitavelmente, sobre ele. César me contou que havia sido pintor por muitos anos, antes de se dedicar à jardinagem. O jardim é como uma tela viva, explicou ele certa vez, enquanto podava uma trepadeira que se enrolava em uma pérgola. Só que aqui, o tempo é o verdadeiro artista. Eu só moldo o que ele já criou. E por que desistiu de pintar? Perguntei curiosa. Ele hesitou por um momento, os olhos fixos em um ponto distante. Às vezes, a arte nos consome de um jeito que não sobra nada para nós mesmos. Então,
Você precisa encontrar outra maneira de criar, uma que te devolva mais do que tira. Suas palavras ficaram comigo, ecoando de maneira estranha, como se ele estivesse falando de algo muito mais profundo do que apenas arte. Um dia, cheguei ao seu jardim e encontrei-o com uma paleta de cores em mãos. Ele havia pintado uma série de pedras grandes que cercavam uma fonte no centro do jardim. As cores eram vivas, quase pulsantes, e pareciam refletir a luz de uma forma que fazia o espaço inteiro brilhar. Isso é lindo, murmurei, encantada. Ele olhou para mim, o sorriso tímido surgindo novamente. Fiz para você. As palavras pairaram no ar, carregadas de uma intenção que eu não tinha certeza se queria ou não decifrar. Senti meu coração acelerar, mas César continuou como se tivesse dito algo casual. Acho que você merece algo especial. Você trouxe uma energia diferente para este lugar, explicou, suas mãos movimentando-se enquanto ele ajustava uma pedra pintada de vermelho vibrante, como uma cor que você não esperava ver, mas que muda tudo. Não sei o que dizer, admiti, tentando manter minha voz firme. Isso é muito gentil. Ele deu de ombros, quase envergonhado. Nem tudo precisa de palavras. César, então, me chamou para ajudá-lo a organizar as pedras ao redor da fonte, e enquanto trabalhávamos lado a lado, eu podia sentir uma tensão crescente. Não era desconfortável, mas era inegavelmente presente, uma vibração no ar que parecia carregada de possibilidades. Enquanto ele ajustava uma pedra próxima à borda da fonte, nossos ombros se tocaram. Foi um contato breve, mas minha respiração falhou por um segundo. César pareceu notar, mas não recuou. Em vez disso, olhou para mim, seu rosto a poucos centímetros do meu. Você está bem? Perguntou ele, a voz baixa e carregada de preocupação. Sim, estou. Respondi, embora meu coração estivesse disparado. Por um momento, ficamos em silêncio, nossos olhares presos um no outro. Havia algo nos olhos dele, uma profundidade que parecia me puxar, como se ele estivesse me convidando para entrar em um mundo que só ele conhecia. Mas antes que qualquer um de nós pudesse dizer mais alguma coisa, ele se afastou e continuou a organizar as pedras, como se o momento nunca tivesse acontecido. No entanto, a tensão permaneceu, pendendo no ar como uma promessa não cumprida. Quando finalmente terminei de ajudá-lo, César sorriu, mas havia algo diferente nele, um peso que eu não havia notado antes. Você é sempre bem-vinda aqui, sabe disso, não é? Eu sei, respondi, sentindo que havia algo mais por trás de suas palavras. Enquanto saía do jardim, olhei para trás e o vi observando-me, sua expressão pensativa. Era como se ele quisesse dizer algo, mas estivesse se segurando. A sensação de algo inacabado me acompanhou pelo resto do dia. Nos dias que se seguiram, as visitas ao jardim de César tornaram-se parte da minha rotina. Ele parecia mais à vontade comigo, embora ainda houvesse uma barreira invisível que ele mantinha com cuidado. Eu o via mergulhado em seu trabalho, mas vez ou outra nossos olhares se cruzavam, e havia algo ali, uma corrente silenciosa que conectava nossos momentos, mesmo sem palavras. Uma tarde, cheguei mais cedo do que o habitual. O portão estava entreaberto e a luz suave do final do dia pintava o jardim com tons dourados. César estava no centro, trabalhando em algo que não consegui identificar de imediato. Enquanto me aproximava, percebi que ele havia montado uma estrutura no meio do jardim, com galhos entrelaçados e flores penduradas, criando uma espécie de arco. Isso é impressionante, disse eu, parando a poucos passos dele. Ele se virou e o sorriso que deu parecia sincero, mas carregado de algo mais. Achei que você fosse gostar. É uma instalação temporária. Para quê? Perguntei, examinando o arco.
As flores exalavam um perfume doce que preenchia o ar. César hesitou por um momento, como se ponderasse suas palavras. Às vezes, as coisas bonitas não precisam de propósito. Elas só existem para serem apreciadas. Fiquei ali por um momento, absorvendo o que ele havia criado. Havia uma intimidade em tudo aquilo, uma atenção aos detalhes que me fazia sentir como se ele tivesse construído aquilo apenas para mim. O pensamento fez meu coração acelerar. Você quer passar por ele? Perguntou César, quebrando o silêncio. Por quê? Retruquei intrigada. Ele sorriu, inclinando ligeiramente a cabeça. Dizem que cruzar um arco assim traz boa sorte. Dei alguns passos à frente, atravessando lentamente a estrutura. Do outro lado, virei-me para olhar para ele, e César estava observando-me com uma intensidade que me deixou sem palavras. Sentiu alguma coisa? Perguntou ele quase num sussurro. Eu ri, tentando aliviar a tensão. Acho que sim, talvez um pouco de mágica. Ele riu também, mas o som era suave, quase melancólico. Você tem um jeito de fazer tudo parecer mágico. Antes que eu pudesse responder, César se aproximou, os olhos fixos nos meus. Ele parou a poucos passos de distância e o mundo ao nosso redor pareceu silenciar. Podia ouvir apenas minha própria respiração e o farfalhar das folhas ao vento. Você sabe, não é? Começou ele, sua voz tão baixa que quase não ouvi. O quanto sua presença minha aqui mudou este lugar. César, comecei, mas ele levantou a mão pedindo-me que esperasse. Deixe-me terminar, disse ele, um brilho de determinação em seus olhos. Eu passei tanto tempo sozinho, pensando que era o suficiente, que eu tinha encontrado minha paz aqui, entre as plantas e as cores. Mas então você apareceu e tudo isso ganhou uma nova vida. Minhas mãos estavam trêmulas, mas consegui murmurar. Eu não sabia que significava tanto. Significa? Afirmou ele, com uma simplicidade que era tão desarmante quanto honesta. E eu sei que talvez seja muito, mas precisava dizer. O silêncio que se seguiu foi carregado, não de desconforto, mas de uma tensão que parecia nos envolver como o perfume das flores ao nosso redor. Eu queria dizer algo, mas as palavras pareciam insuficientes. Eu só quero que você saiba, continuou ele, que independentemente do que você faça com isso, sua presença aqui já foi o bastante para mudar tudo. Antes que eu pudesse responder, César recuou, quebrando o momento com um movimento deliberado. Ele pegou uma tesoura de poda próxima e começou a trabalhar em um arbusto, como se precisasse fazer algo com as mãos para dissipar a energia acumulada. Fiquei ali, observando-o, sentindo um nó no peito. Ele havia deixado suas emoções à mostra, mas também havia traçado uma linha clara, deixando-me decidir como cruzá-la. Saí do jardim naquela tarde com a cabeça cheia de pensamentos e o coração pesado. Naquela noite, deitada na cama, voltei à cena do arco. As palavras de César ecoavam em minha mente, junto com o calor de sua presença e a intensidade de seus olhos. Eu sabia que não poderia ignorar o que estava crescendo entre nós. Era como uma planta que, mesmo negligenciada, continuava a crescer, buscando luz. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação de inquietação. As palavras de César ainda ecoavam em minha mente, e eu sabia que precisava falar com ele. As coisas não podiam continuar naquele estado de tensão indefinida. Era como se o jardim que ele tanto amava tivesse se transformado em um palco onde nossas emoções se desenrolavam lentamente, uma cena de cada vez. Atravessei o portão entre nossas casas e entrei no jardim. O cheiro das flores estava mais forte naquele dia, como se o lugar inteiro estivesse conspirando para intensificar a minha percepção. César estava lá, é claro, ajoelhado próximo a uma roseira. Quando ele me viu, parou e se levantou devagar. Você voltou cedo,
disse ele com um leve sorriso que não conseguiu esconder a dúvida em seus olhos. Precisamos conversar, respondi sem rodeios. Ele limpou as mãos na calça, como se tentasse preparar-se para o que estava por vir. Estou ouvindo. Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. César, ontem, o que você disse foi muito, e eu não tenho certeza do que fazer com isso. Ele permaneceu em silêncio, mas seu olhar nunca deixou o meu. Era um olhar paciente, mas também carregado de algo que parecia estar em sua superfície há muito tempo, esperando para emergir. Eu não esperava sentir isso. Continuei, minha voz tremendo levemente. Mas você está certo? Algo mudou. Só não sei se estou pronta para o que isso significa. Não precisa estar, disse ele suavemente, dando um passo mais perto. Eu só queria que você soubesse o que isso significa para mim. O resto é com você. A proximidade entre nós tornou o momento ainda mais intenso. Eu podia ver os detalhes em seu rosto, linhas que o tempo havia traçado, mas que pareciam carregar histórias em vez de peso. Seu olhar era tão honesto que me senti desarmada. Você é tão certo disso, murmurei, mais para mim mesma do que para ele, porque eu já vivi o suficiente para saber o que não posso deixar passar, respondeu ele, com uma firmeza que me atingiu em cheio. E você? É algo que não quero ignorar. As palavras dele pairaram no ar, e a energia entre nós parecia eletrificar o espaço. Antes que eu pudesse pensar demais, dei um passo à frente, fechando a distância entre nós. Meu coração estava disparado, mas minha mente estava calma, como se tivesse finalmente encontrado clareza. César, comecei, mas ele balançou a cabeça suavemente, seus olhos escurecendo. Não precisa dizer nada, murmurou ele, a voz baixa. Eu não estou pedindo promessas ou respostas, só o momento. A intensidade do momento era quase tangível. Eu senti sua mão tocar a minha, um gesto tão simples, mas que carregava um peso imenso. Seus dedos entrelaçaram-se nos meus, e ficamos assim, por um tempo que poderia ter sido segundos ou uma eternidade. Se isso for tudo o que você pode me dar, eu aceito, disse ele, e a vulnerabilidade em sua voz fez algo em mim se romper. Não é tudo, respondi, a coragem surgindo de algum lugar dentro de mim, mas é o começo. O sorriso que surgiu em seu rosto foi lento, mas cheio de significado. Ele apertou minha mão levemente, como se estivesse segurando algo precioso. Então começaremos aqui. O momento parecia cristalizar no ar. Ficamos ali, rodeados pelo jardim, que parecia mais vivo do que nunca. As flores, as cores, o perfume. Tudo parecia conspirar para tornar aquele instante inesquecível. Quando finalmente soltei sua mão, algo havia mudado. Não era apenas o início de algo entre nós, mas também o entendimento de que isso seria diferente de qualquer coisa que eu já havia experimentado. César havia me mostrado um novo jeito de olhar para o mundo, e talvez para mim mesma. Saí do jardim naquele dia sabendo que algo havia sido plantado ali, algo que não poderia ser desfeito. Os dias que se seguiram foram como um renascimento para mim. Cada manhã eu sentia uma nova expectativa, uma energia vibrante que nunca havia experimentado antes. O Jardim de César se tornara não apenas um lugar de encontro, mas também um refúgio, onde as barreiras que eu costumava erguer em torno de mim lentamente começaram a cair. Certa tarde, quando cheguei ao jardim, encontrei César parado perto da fonte, segurando algo nas mãos. Era uma pequena escultura, feita de pedra e metal, intrincadamente trabalhada. Ele me viu e sorriu, como se já soubesse que eu viria. Fiz isso para você, disse ele, entregando-me a peça. Achei que precisávamos de algo que marcasse o começo. Segurei a escultura sentindo o peso dela em minhas mãos. Era delicada, mas sólida,
como uma representação perfeita de tudo o que estava acontecendo entre nós. É linda, murmurei emocionada. Obrigada. César deu de ombros, mas havia um brilho nos olhos dele que mostrava o quanto aquilo significava. É o mínimo que eu poderia fazer. Passamos a tarde trabalhando juntos no jardim. Ele me ensinou a podar uma trepadeira que começava a se espalhar demais, enquanto o som da água da fonte preenchia o ar com uma tranquilidade quase meditativa. A tensão entre nós, que antes parecia tão intensa, agora era substituída por uma sensação de harmonia. Mas, como sempre, havia momentos em que a proximidade tornava impossível ignorar o que estava crescendo. Quando César inclinou-se para ajustar uma das pedras na borda da fonte, seu ombro roçou o meu, e eu senti aquele calor familiar subir pela minha pele. Você está bem? Perguntou ele, levantando o olhar para encontrar o meu. Sim, respondi, mas minha voz soou mais baixa do que eu pretendia. César observou-me por um momento, seus olhos escuros buscando algo nos meus. Você parece diferente, disse ele finalmente, mas presente. Talvez porque eu finalmente esteja, murmurei, surpresa com minha própria sinceridade. Ele sorriu, aquele sorriso lento e genuíno que eu já começava a reconhecer como uma marca registrada dele. É um bom lugar para estar. O resto da tarde passou rápido demais, e quando o sol começou a se pôr, o jardim parecia quase mágico sob a luz dourada. César me acompanhou até o portão, como sempre fazia, mas desta vez havia algo diferente no ar. Eu gostaria que você ficasse mais, disse ele quase hesitante. Eu também, admiti, meu coração batendo forte. O momento que se seguiu foi carregado de possibilidades. César deu um passo mais perto e eu podia sentir a tensão entre nós crescendo novamente, como se o mundo inteiro estivesse segurando a respiração. Mas em vez de cruzar a linha, ele apenas estendeu a mão, seus dedos roçando os meus. Tudo no seu tempo, disse ele suavemente, como se lesse meus pensamentos. Tudo no meu tempo, repeti com um sorriso. Quando finalmente saí, a noite já havia caído, e as estrelas brilhavam no céu como testemunhas silenciosas do que estava por vir. Enquanto caminhava de volta para casa, eu sabia que havia cruzado um limite, mesmo que de forma sutil. O que quer que estivesse começando entre nós era inevitável, mas também profundamente natural. César não apenas havia transformado seu jardim, ele havia transformado algo dentro de mim. E por mais incerto que o futuro pudesse ser, eu sabia que queria continuar explorando esse novo caminho ao lado dele. O jardim, que antes era apenas um lugar bonito, agora era o cenário de algo maior, algo que florescia, silenciosa e inexoravelmente, como uma nova estação que chega sem aviso.